Há momentos na história que Deus levanta pessoas, homens, e nesse caso especificamente escolhido hoje para nós falarmos sobre isso, Deus levanta mulheres, não só para ocupar um lugar, uma posição, mas para mudar o destino de uma nação inteira. Esther foi essa mulher escolhida. E aqui hoje nós não estamos só falando sobre Esther, mas eu sei que eu estou diante aqui de muitas Esther, que tem mudado o destino da sua casa, da sua família, da sua comunidade, todos os seus, através do seu posicionamento espiritual, através de assumir um lugar que Deus estabeleceu. E nem sempre, irmãos, as pessoas que Deus escolhe, as pessoas que Deus usa, são os mais fortes, são os mais ricos, os mais sábios ou os mais bonitos. Muitas vezes a escolha de Deus tem muito mais a ver com uma disponibilidade, com uma disposição em aceitar, em cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Esther, ela foi levantada por Deus. E o que a história revela é que ela não tinha só beleza. Esther, ela era uma mulher considerada bonita. Ela tinha a sua beleza. Mas o que chama a atenção em Esther, nesse momento aqui, nesse versículo, não é só a sua beleza física, mas a sua beleza de posicionamento espiritual. E ela assume esse lugar e fala: vamos nos consagrar, vamos nos preparar. E essas mulheres, elas ainda existem, elas estão aqui, por que não dizer agora, nesse momento? Talvez você esteja sentado do lado de uma mulher assim, que carrega dentro de si uma beleza espiritual, uma grandeza de caráter, uma grandeza de decisões perfeitas, talvez não, mas carregam esse poder de Deus nas suas vidas, revelados muitas vezes em paciência, em amor, em cuidado com a casa, com os filhos, com o marido, com a família. Olhar para Esther e entender a importância desta mulher no contexto da história de Israel. Pensem assim, que essa nação só não foi exterminada porque uma mulher se levantou com coragem e colocou a sua vida em risco. O povo de Deus só não foi exterminado por essa razão. E no versículo 12, olha só que interessante, amados. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você seria a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. E essa palavra de Mardoqueu, ela assim me pega muito, porque ele diz: quem sabe não foi para uma hora como essa? Nem ele tem a certeza, nem ele tem a convicção, mas ele diz: quem sabe não foi para esse momento. E sabe, amados, quando a gente pensa em algo que é útil e agradável ao mesmo tempo, nós vamos perceber que muitas vezes a nossa vida, em cada instante, é onde Deus estabeleceu você, onde Deus colocou você. Quem sabe não é para uma hora como essa, você está aqui, ouvindo essa palavra, e sendo desafiado, todos nós, a ocuparmos a nossa posição, e pensarmos assim: não é por acaso. Não é só para ser agradável, ou não é só para ser útil, mas em Deus, tudo que você faz não é inútil, como nós sabemos em 1 Coríntios 15, Paulo diz isso. Vocês sabem, dizendo para os coríntios, vocês sabem, né, que o trabalho de vocês não é vão no Senhor. Paulo diz isso dessa forma, e o Senhor nos traz aqui para dizer isso a nós. Meu amado, não pense que o cair dessa chuva agora, há poucos instantes antes do culto, é por acaso.
Não pense você que a batalha que você está enfrentando nesse momento, ela é só para te deixar estressado, ou só para te tirar a paz. Não, meus amados, eu e você somos como Esther. Nós temos a nossa posição, nós temos o nosso lugar. E vai chegar o momento, amados, que tudo vai fazer sentido. Talvez naquela noite, quando Mardoqueu confronta Esther, diz: não pense que você vai ser poupado. E ele diz: quem sabe não foi para isso que você se colocou no trono? Porque, amados, o trono não é o destino final. Esther batalhou para isso, para se tornar rainha de um império. O rei Assuero tinha muitas esposas, mas Esther, ela se levantou como uma delas, destacava-se em beleza, mas nesse momento, ela destaca-se também em uma posição firme, e lembrar, falar: opa, foi Deus que me colocou aqui. Meu amado, eu quero que você se lembre, foi Deus que colocou onde você está. Lá onde você está, a posição que você ocupa, com todas as lutas, as frequências negativas que vêm, com toda a barreira, todo o confronto que atravessamos, passamos. Mas nessa noite o Senhor diz: quem sabe não foi para um momento como esse, você não teve que ocupar aquele lugar, aquela posição. Quando Esther recebe essa oportunidade, ela chegou ao palácio, mas o palácio não era o fim, não era a linha de chegada. Deus não nos posiciona para o conforto, olha só isso aqui. Deus não nos posiciona para o conforto, mas nos posiciona para o propósito. Talvez o lugar onde você está, ele está ardiloso, o terreno é acidentado, está ao contrário, as coisas talvez está espinhento, mas o Senhor te levanta lá como alguém que pode transformar aquele ambiente. Porque o conforto, ele é bom, buscar o agradável é bom. Nós vamos ter um lugar agradável a nós, e eu tenho às vezes para mim que esse lugar ele existe lá na eternidade, lá na glória. Jesus dizendo: eu vou preparar um lugar para vocês. E ali no versículo ele não fala nada de conforto não, ele não fala nada de lugar bacana não, de lugar legal. Mas eu entendo que é o melhor lugar possível, sabe por quê? Porque ele continua dizendo: eu estou indo ao meu Pai, para vos preparar um lugar, João 14, e ele diz assim: eu estou indo, para que aonde eu esteja, vocês estejam comigo. Pronto, esse é o melhor lugar para estar, amados. Não é o lugar onde todo mundo te aplaude, não é o lugar onde todo mundo te abraça, não é o lugar onde as pessoas colocam um tapete para você pisar. Às vezes vai ter um olhar estranho, um olhar confrontante, mas se tem Jesus ali, se tem a presença de Deus ali com você, é o suficiente. Irmãos, Esther estava lá num lugar, numa câmara para ela, com criadas, uvinha fresquinha, na hora que ela quisesse, figos, mandrágoras, gente abanando, estava num lugar agradável. Só que chega um momento que Deus chama ela também para a utilidade, e é para isso que o Senhor nos levanta. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o sal da terra, a luz do mundo, e muitas vezes para iluminar nós vamos ter que pagar um preço. Esther, ela, para se posicionar dessa forma, ela correu o risco de morte, de morrer. E aí no versículo 16 ela fala sobre isso. Ela diz: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, em jejum em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso eu vou falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Porque, irmãos, existia uma lei naquela época. Vocês sabem, conhecem a história de Esther, né? O acesso à sala do trono onde o rei estava, ele era restringido a pessoas que o rei havia chamado. E não era o dia de Esther se apresentar diante do rei. Então quem ousava abrir a porta, entrar lá e falar com o rei no dia que não fosse chamado, morria. É um decreto. Decreto não pode ser revogado, a não ser que o rei estendesse o cetro. Os soldados em volta pegavam a espada. Quando via alguém entrando, eles olhavam na agenda e falavam: opa, esse aí não está chamado não. Eles já sacavam a espada e ficavam olhando para o rei. Se o rei não fizesse nada, morria.
Agora se o rei, eles olhavam para o rei, e o Assuero, o imperador, estendia o cetro, eles abaixavam as armas. E aquela pessoa estaria autorizada a ter uma audiência com o imperador. Por isso Esther iria fazer algo contra a lei. Não é que ela iria infringir a lei, ou infringir a lei, mas ela estava se posicionando num lugar de risco. Por isso a utilidade muitas vezes vai te colocar fora do conforto e num lugar de risco, e ela se arrisca ali. Só que, assim como as mulheres que estão aqui hoje, Esther, ela entendia o seu propósito diante de Deus, e ela se manteve firme. Nós temos falado muito sobre firmeza nesses dias, firmes e constantes, inabaláveis, e ela se manteve firme. Ela teve uma firmeza além do medo, uma firmeza que superava o medo. O medo estava lá? Estava. O risco estava lá? Ou seja, quem está na presença de Deus, cumprindo o propósito, pastor, está livre do risco, está livre do medo? Não, o medo está lá, o risco está lá, não apaga, não anula. O detalhe, amados, é que aqueles que estão firmes com o Senhor entendem que o seu propósito é superior, o seu propósito é maior, está acima. E ela então se posiciona, ela aproxima-se do rei sem ser chamada, e ela então recebe o cetro. Mulheres firmes não são aquelas que não sentem medo, mas são aquelas que não permitem que o medo decida por elas. Ou seja, na vida daquelas que servem a Deus, a mulher virtuosa que podemos encontrar aqui, dando uma resposta ao sábio Salomão, não são aquelas que não sentem medo, mas aquelas que o medo não decide o seu caminho, o seu trajeto. Quem decide o caminho e o trajeto daqueles que servem a Deus não é o medo, mas é o Senhor. E a Esther, ela rompe, e ela diz: vamos orar, vamos jejuar. Antes da ação, houve consagração. Grandes decisões espirituais, ela acontece, irmãos, com os joelhos dobrados. E ela convoca: vá, reúna todos os judeus, todos os judeus. E a sua autoridade aqui não foi só para declarar uma reverência à rainha que ela se tornou, ou a posição grandiosa que ela ocupava, e de fato ela ocupava, mas ela usou a sua autoridade para influenciar as pessoas a buscarem a Deus. E este é o convite do Senhor a nós nessa noite. Mulheres, usem a sua beleza, usem a sua graça, usem a sua sabedoria para influenciar pessoas a buscar a Deus, para buscar a Deus dentro da sua casa, através da sua autoridade espiritual. Vocês receberam isso de Deus, a graciosidade, a sabedoria, a doçura. Homem já é mais rústico, homem já é mais, tira o sapato, sobe um aroma, chulezinho. Homem toma banho, seca com a toalha, mas a toalha fica suja. Eu fico assim, por que suja a toalha? Você usa depois que toma banho, então não era para sujar, né? Mas tem que lavar a toalha. A mulher, ela já tem a sua doçura, a sua beleza, a sua graciosidade que Deus deu. Eu só não posso cair aqui agora. Deus deu isso para as mulheres. Eu estou enchendo a bola das mulheres demais hoje também, né? Aleluia. E aí você então recebeu isso de Deus. O que nós vamos fazer com isso? Nós vamos influenciar pessoas a buscar a Deus. Amém? Esther tinha autoridade de rainha. O que eu vou fazer com isso? Eu sento num trono de rainha de um império. O que eu vou fazer com isso? Eu vou influenciar as pessoas. Reúna todos os judeus. E aí chega Mardoqueu lá com a cartinha e fala: ó, tá aqui, ó, o selo da rainha, hein? Tem que cumprir. E ele reúne todos jejuam, todos clamam. E o que acontece, irmãos? Quando ela se posiciona, quando ela chega diante do rei, o rei estende sobre ela, estende na direção dela o cetro, e aquilo, amado, se torna a audiência que mudou a história, mudou o destino de uma nação inteira, mudou o destino de todo um povo. Grandes decisões espirituais nascem de consagração profunda. Tem coisas difíceis, cenários que precisam ser mudados na tua vida. Consagre-se.
Está difícil onde você está. Está difícil lá na sua casa. Pastor, lá em casa está. Consagre. Jejue. Ore. Clame a Deus. Diante de Deus, a nossa consagração tem o poder de transformar destinos inteiros. Uma mulher bem posicionada, e entendendo a sua capacidade, mudou o destino de uma nação inteira. O que é que nós que estamos aqui ouvindo essa palavra não podemos fazer com a nossa família, com a nossa casa, com a nossa cidade? Eu creio, amados, que o posicionamento da igreja, de homens e mulheres, não só mulheres, mas homens e mulheres, nós podemos transformar o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Por quê? Porque a consagração, ela move e transforma o espiritual. Foi isso. Jejuar, orar. Quem é Esther, irmãos? Uma mulher aparentemente improvável, mudou o destino de uma nação inteira. Olha só, Esther, entenda isso. Ela foi capturada. Ela não foi levada para lá dizendo você vai ser rainha, tá? Não, ela foi capturada como escrava. Ela foi capturada por uma nação que não era a que ela pertencia. Aí ela virou rainha, ela se transformou em rainha. Intercedeu pelo povo. E Deus mudou a história de Israel. Então aquilo que talvez para elas assim, falou, eu fui capturada, nossa, que difícil, né? Ou virei rainha, ou agora maravilha, que bênção, glória a Deus, virei rainha. E talvez somente essa virada de chave de alguém capturada que se transforma em rainha pode denotar a mão de Deus estendida sobre ela. Vocês estão entendendo, irmãos, o que eu estou dizendo? Mas não era só sobre Esther. O fato dela ser capturada não era só sobre Esther. O fato dela se transformar em rainha não era só sobre Esther. Desde o princípio, Deus já estava olhando para ela e entendendo que ela seria a pessoa que se colocaria na brecha em favor do povo de Deus. E é isso que nós nessa noite estamos entendendo através da palavra do Senhor. Que aquilo que eu passo na minha vida, por mais luta e batalha que seja, há um propósito eterno envolvido. Há um propósito do Senhor em todas as coisas. Esther era assim, se tornou escrava, depois virou rainha, glória a Deus por tudo, mas há um propósito maior. E de coisas que a gente nem entende, às vezes, dores que a gente nem entende, que a gente atravessa. Dores, fala, por que eu estou passando por isso? Mas aí chega o dia que a gente vai olhar e falar, foi para uma hora como essa, foi para esse momento aqui, Deus permitiu. E aí uma certeza no nosso coração, a nossa vida está nas mãos do Senhor, amado. As lutas, elas servem para nos tornar mais fortes, preparados para o momento em que viveremos o propósito eterno do Senhor. Aleluia. E é isso, como Mardoqueu disse, quem sabe não foi para uma hora como essa, para um momento como esse, para um ano como esse, 2026, um ano difícil, de lutas, de tempestades, de adversidades, que muitos dizem que é, mas eu entendo que este é o ano que o Senhor fez para nós. E se você está aqui com vida, Deus tem um propósito para você, e é isso que nós vamos viver. Nada é em vão no Senhor. Nenhuma lágrima que a gente derrama diante de Deus é em vão. Deus trouxe utilidade para uma menina escrava que virou rainha. Deus trouxe utilidade para um pastorzinho de ovelha abandonado lá no pasto. Deus trouxe utilidade para um quase egípcio errante no deserto, escondido atrás de ovelhas do sogro. Deus trouxe utilidade para um velhote que muitos achavam que estava gagá, mas que Deus sobre ele colocou a incumbência de construir uma arca que salvaria a sua família.
Então, amados, confia em Deus. Ele vai transformar a sua luta em um pretexto para cumprir o propósito eterno na sua vida.